Olá, eis-nos chegados à última fase do nosso curso de alquimia, chamada Rubedo, primeira fase chamada Nigredo, em que nós vimos que o mundo é um vale de lágrimas, há situações de obstáculo, né? Nós estamos enroscados, obstáculos e mais obstáculos, né? Tudo tem a aparência de ser uma imensa montanha que nós temos que subir cansativamente. Depois, na fase albedo, nós mostramos a vocês que não é somente isto. Nós temos capacidades que no tarô é mostrado pela figura 1, o louco, que estão nessa sacolinha aqui, e essas capacidades nos permitem não sair das dificuldades, não evitar, não ter as dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades, mas uma vez conhecido o que está ali dentro daquela sacolinha, que são a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa memória, a nossa sensibilidade, Deus como vida, amor ao próximo e paz de espírito, então nós teremos outras formas de enfrentar os problemas. Lamentamos muito, né, que isso é representado pelas virgens, tanto na maçonaria quanto na Igreja Católica. Então, nós chegamos finalmente à Virgem de Ouro, que é o símbolo do rubedo, né? As virgens negras são o símbolo do nigredo, as virgens brancas são o símbolo do albedo, e a virgem de ouro é chamada o rubedo. Mas ela terá que ser transformada ainda, porque não basta que ela seja de ouro. O ouro amarelo não é o ouro alquímico, tem que ser o ouro vermelho, simbolizado aqui nessa pequena obra que eu fiz há muito tempo, por Jesus com os 4 animais ao seu lado, né? Os 4 animais que na esfinge assíria estão aqui simbolizados por essa figura, que era guarda dos templos e dos palácios dos nobres. Então aqui ela está, vamos dizer assim, colada uma parte à outra, como está no plano astral inferior. E aqui elas estão separadas, como estão aqui na mitra que o Papa João Paulo II usou, e como estão aqui em qualquer site você vai ver os evangelistas representados, cada um pelos 4 animais que estão aqui ao lado do Cristo. Então essa seria a fase Rubedo 2, que nos permitiria chegar ao ponto de fazer, como disse Cristo, o mesmo que ele faz, o mesmo que ele consegue fazer e mais, né? Então, nós apresentamos a vocês uma figura que é arquetípica e que será o tempo todo perseguida, que é o homem tal como Javé o faz. A Bíblia em Gênesis 1, em Gênesis 2, diz que Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, homem e mulher os criou. Só que em Gênesis 1, Deus os abençoa e diz: crescei, prolificai e reinai sobre todo o universo. E em Gênesis 1. E em Gênesis 2, Deus cria o homem e manda ele trabalhar e vigiar e guardar o jardim do Éden, que é a criação de Javé no Gênesis 3.
são livros que não encontramos com facilidade, mas a gente conseguiu. Vou ter que levantar. Duas preciosidades que não sei se estão na praça. Os mitos hebreus, escrito por Rafael Patai e Robert Graves, onde está escrito o Gênesis 3, que é a criação de Javé, feita não tão perfeita quanto o Gênesis 1, a criação de Reshit, de Elohim, mas que deveria ser complementada pela criação do homem. E aqui a cosmogonia mesopotâmica, que mostra como é que os escritores da Bíblia são devedores à tradição babilônica, não somente nesta figura, que mostra a esfinge, quer dizer, o homem como uma cabeça humana, um corpo de leão, asas de águia, pernas e patas de touro. Isso aqui seria a perfeição, e nós só vamos encontrar isso se nós remontarmos até a Babilônia, a Mesopotâmia, os assírios e caldeus, os sumérios e acádios. E aqui nós gostamos de mostrar a vocês de onde nós tiramos o nosso material, que é para vocês poderem ver que não são invenções do professor Marlanf, né? Na verdade, tudo isso é baseado em ampla literatura de eruditos, o conhecimento sagrado de todas as eras, de Mircea Eliade. Aqui ele mostra como é a criação segundo o mito babilônio. Então é comparando esses mitos que nós vamos chegar aos segredos da ciência oculta, como Pappos a chama no seu pequenino e excelente livro, que nos apresenta a mesma esfinge, mas de várias maneiras. O homem, tal como Darwin disse que ele foi criado na sua primeira acepção, e como nós estamos na nossa fase atual e até onde nós poderemos chegar. Então, Nigredo, Albedo, Rubedo. Tudo conflui para a mesma coisa, mas eu sinto muito pena de que a Igreja Católica se distanciou desses mitos e nos dá uma visão. Eu disse que toda a literatura sagrada ela é baseada ela tem que ser lida em 4 camadas, ela foi feita para ser entendida em 4 camadas, cujo artifício mnemotécnico é a palavra pardes, P de Peshat, que é a leitura literal, R de Ramês, que é a leitura moral, D de Darash, que é a leitura alegórica ou iniciática, e S de Sod, que é o segredo, ou seja, aquilo que o iniciado busca, a camada mais profunda, que traz de fato o verdadeiro significado do que está escrito, do que foi escrito. É uma questão, como essa brincadeira aqui coloca, de ponto de vista. Aqui nós temos a cabeça de um homem, já mostramos, mas pode ser visto como a cabeça de um homem com as sobrancelhas de óculos,
cabelos vastos, barba, mas pode ser visto aqui uma mulher de joelhos, tá vendo? E aí o homem só tem na cabeça a imagem do feminino que o obceca. Então, qual das duas visões nós queremos ter, né? Quer dizer, a igreja não nos permite ter essas duas visões, ela coloca apenas uma visão e praticamente nos obriga a ter aquela única visão, começando tudo pelo mito que está em Gênesis 2, capítulo 3, que é a queda. Aqui nós temos Adão e Eva, quer dizer, o hermafrodita que foi criado por Javé é separado em homem e mulher, e é introduzido um terceiro elemento que é a serpente no paraíso. Então essa tríade vai constituir um mito copiado de outros mitos, ou pelo menos decalcado, não vamos dizer copiado, e daí surge a figura enigmática da queda, né? Quer dizer, o homem caiu, e aí, caindo, ele perde todos os poderes, porque, segundo a lenda, segundo o mito bíblico, ele foi criado assim, como aquela figura que nós mostramos. Isso aqui é o frontispício da Catedral de Chartres, em Paris, não sei, a Catedral de Chartres, não vou dizer que é em Paris, Notre-Dame é em Paris, mas a Catedral de Chartres, então aqui está Jesus no centro, dentro de um oval, e os quatro animais. Isso é simbolismo católico, está no frontispício de uma catedral. A tradição católica também nos apresenta esta visão, né? Aquela tríade, o homem, a mulher e a serpente, então vai terminar dando como resultante a queda do homem, e aí dois querubins, que aqui está segundo a visão de Ezequiel, e aqui está segundo a visão dos assírios e dos ocultistas em geral. Eu gosto muito dessa figura, e que no livro de Papos, ABC do Ocultismo, está, né, aquele macaco em cima do touro, mas o anjo, aqui já seria, o querubim já seria essa figura, que já seria a última de lá, a terceira figura de lá, que já é a reintegração total, que já seria o anjo sobre o cavalo, com o cão nas mãos e uma pomba sobre a cabeça. Seria a mesma coisa que isto aqui, e seria, agora pasme, a mesma coisa que Ezequiel descreve, mas o desenhista aqui teve um trabalho danado e não conseguiu fazer. É muito mais fácil a gente recorrer às figuras mais claras, como no caso aquela figura de Jesus no frontispício da Catedral de Chartres, o homem e os quatro animais sagrados, os quatro viventes. E tudo isso não passava de um planejamento, como a gente pode ver e poderá ver, e é isso que consiste a ciência oculta. Quando a gente vê a primeira camada, lê o mito como está. Aí a gente encontra Gênesis 1, que é a criação boa, sem defeito, perfeita. Depois encontra o Gênesis 3, aqui no livro de Rafael Patai e Robert Graves,
que é o único livro em que encontrei Gênesis 3, Javé criando o seu mundo à semelhança do mundo de Elohim, bom, que é mais ou menos um decalque da criação segundo os mesopotâmios, que está aqui em Mircea Eliade, o conhecimento sagrado de todas as eras. Então, a partir daquela introdução daquele personagem, a serpente, no Jardim do Éden, então o homem é separado da mulher e é introduzido um terceiro elemento, a serpente do Éden, que no Apocalipse se diz que é o diabo e que no ocultismo nós vamos encontrar uma outra visão, que é o caduceu hermético. Vamos ver em que livro eu terei isso com bastante clareza. O caduceu de Hermes. Então, a serpente passa a ter dois significados. Num deles, ela passa a ser o iniciador, portanto, Javé fazendo o seu planejamento, Javé pondo em ação o seu planejamento, mas tem que ser visto de duas maneiras, como nós vimos aqui. O modo literal, a serpente termina sendo o diabo, assim que a Igreja Católica ensina. E na maneira estudada pelo hermetismo, ela é duas, não é uma, e é ela que faz com que todo o desenvolvimento das energias potenciais do ser humano se ponham a descoberto, se realizem. Então, a realização final do ser humano é feita pela serpente. Aqui, no caso, é em duas, né? Então, até lá, né, o homem vai sofrer muito, vai ter que passar pelo que está aqui nesses gráficos, que tem todos eles quase, tem uma queda aqui, olha, tá vendo? Uma queda, aqui não tem uma queda, mas tem uma linha pontilhada, e ali está direto, mostrando como é que nós passamos pelo momento da iniciação, que é a superação dos conflitos internos. Não tem como fazer a iniciação sem passar pela superação dos conflitos internos. Para isso, simbolicamente, nós afirmamos que há portas ou portais. Aqui está uma porta, que os portais terão que ser abertos pelos mestres, segundo os nossos méritos, e quando todos os portais forem abertos, nós conseguiremos ver e ter o cérebro, não como está aqui, ele se transformará. É outra visão, ó. Começa a brincadeira aqui que vê aqui essa figura, ou um cálice no meio de um campo cinza, ou dois rostos cinzas separados por um campo em branco. Então, na verdade, ao invés de vermos o que está, o cérebro, constituído de substância cinzenta, biologicamente apresentado como ele está aqui, vocês vão pasmar de ver o que é o cérebro do iniciado, segundo os videntes e já segundo a neurociência.
Então, seria isso. Então, ao invés disto, isto. Aqui é a verdade final. Através da yoga, ele é representado dessa forma. Fisicamente é assim, né? Mas temos que chegar a isto. Isto seria o rubedo na sua fase final. Então, o cérebro se transforma, quer dizer, ele é irrigado por nadis, veios energéticos, que são constituídos por aquelas duas serpentes que nós mostramos a vocês, o caduceu hermético. Então você vê que a serpente desempenha um papel extremamente importante, porque ela pode ser vista de duas maneiras. De uma maneira, ela é o diabo, e de outra maneira, ela vai fazer com que nós cheguemos a desenvolver esse chakra, o coronário, permitindo, né, ao nosso cérebro que se torne a realidade final. Então aqui nós temos veios energéticos, aqui a coluna vertebral, daqui dessas duas figuras para cima, aqui são as duas serpentes, das duas serpentes para cima nós temos o tronco encefálico, o complexo R, aqui nós teremos o cerebelo e o sistema límbico, mas tudo vai constituir um único todo, que seria o cérebro levado à sua magnitude de conter os quatro seres viventes, que, na verdade, é uma operação a qual só se chega... Aqui, que diferença, né? Olha só, aqui é o cérebro físico, ali é o cérebro psicológico. Então só se chega aquilo ali através do caduceu hermético, ou seja, através das serpentes. Então, se vocês não transformarem a serpente pela iniciação naquelas duas serpentes do caduceu hermético, ela fará isto com vocês. Ela será Satã, o diabo. Quer dizer, ela impedirá vocês de se movimentarem. Nós estamos em devir e deveremos nos tornarmos Javé, né? Aquele que faz ser, porque ele também está evoluindo. Mas aí, se a serpente do Gênesis, o diabo, né, o obstaculizador, o acusador, Satã, se ela toma conta da situação, então você ficará assim, enredado, impedido de se movimentar e jamais chegará a ser Javé, né? A Cabala dá uma sequência mostrando como seria feito isso fisicamente. Então teremos exercícios físicos, cabeça, peito e ventre, na primeira acepção. Aqui é acrescentada alguma coisa que é por onde entram as serpentes: cabeça, garganta, peito, ventre, e aqui os pés, por onde entram as energias serpentinas. E aqui explicando que a cabeça, chegada àquela acepção, vai ter contato com anjos e devas, elementares e mestres, egrégoras, larvas, clichês, pensamentos, formas, e vai poder criar.
o pensamento vai ter o poder de criar. Aí você atingiu esta figura. Você se tornou isso aqui. É outra maneira de apresentar a mesma coisa que nós apresentamos a vocês, que é o caribou. É outra maneira. Isto que está aqui é isto que está aqui, apresentado por outra cultura. Vamos decodificar depois. Então, teremos que ver de várias maneiras, pelo menos de duas. Aqui nós temos a serpente do Gênesis vista como iniciador. As 3 colunas, né, são o lado Ida, a energia do lado esquerdo, Pingala, a energia do lado direito, e Sushumna, a energia do centro. Né? Vamos falar disso mais detalhadamente, e essa serpente, que são essas 2 energias, vai serpenteando pelas colunas do nosso corpo, que é a árvore da vida, e vai nos permitir chegar àquela figura maravilhosa que a yoga, ou o yoga, nos apresenta do nosso cérebro, que deixa de ser aquela figura biológica bonita que nós vimos aqui, bonita, mas com muito pouca capacidade de ação, né? E passa a ser isto aqui. Então, isto já é o que eu antevejo. Eu já olho para isto aqui e não vejo isto aqui. Eu já vejo isto aqui porque é o que eu desejo. É a minha aspiração e o meu desejo. Então, nós vamos fazer um esforço para fazer essa viagem junto com vocês. Já fiz várias vezes sozinho, iniciei, reiniciei e finalmente agora, com muito mais experiência e não seguindo mais nenhum mestre, porque eu seguia Roberto Ambelin, e até determinado momento ele me ajudou, depois me atrapalhou. Então aqui está, né? Esta é a mesma serpente, Nahash, que foi no Gênesis, narra como sendo a serpente do Éden, que travou os caminhos de Adão e Eva, e é a mesma que a humanidade, né, acho que 90% da humanidade vive esta realidade, né, travada por ela. O homem não progride, não tem nem vontade de progredir. Nós somos conhecidos como o país do futebol ou o país do carnaval, e não saímos disto há, acho que, um século. Eu sinto vergonha, né, de nós sermos conhecidos pelo país do futebol ou pelo país do carnaval. Isso, para mim, é motivo de vergonha, não é motivo de orgulho, como para alguns brasileiros. Então, esperemos que consigamos, então, atingir. Aqui está apenas a cabeça, onde está aquele cérebro que nós mostramos a vocês, e esperamos que nós cheguemos a isso, e que o Laocoonte aqui, a figura do homem completamente dominado pela serpente do Gênesis, ela não seja para nós o que é ali. Aqui nós temos alegoricamente um iniciado fazendo a grande obra através de um método, que é o da árvore da vida, que vai levar por este caminho. Nós estamos usando todos os caminhos. O que ele está fazendo ali é indo por este caminho. Depois explicaremos cada esfera dessas o que é.
E aqui nós temos Adão, Eva e a serpente. Então, na hora do pecado original, na hora em que a serpente conseguiu enganá-los, e eles que foram feitos para criar em 24 horas, ou seja, em um dia de Javé, eles foram convencidos pela serpente a criar em 6 horas. Então, isso fez com que eles, ao invés de criarem um mundo que complementasse o mundo bom, não perfeitíssimo como o de Elohim, mas um mundo bom, pelo contrário, criaram um mundo onde o homem vive em luta consigo mesmo. Aqui você é o mesmo homem, ele lutando contra ele, quer dizer, o eu contra o ego. Então, nesta batalha, não há vencedor, né? Porque as forças se equivalem, as forças são iguais. E se as forças são iguais, então como é que, para haver um desequilíbrio, as forças têm que ser diferentes? Por exemplo, nesta outra gravura aqui, né, nós temos um homem em corpo astral, o duplo etérico libertou-se de corpo e está viajando. Isso aqui é muito comum, a gente faz isso frequentemente. E aqui, um sacerdote mago. Vejam, ele se transformou naquela águia que nós mostramos a vocês no livro do ABC do Ocultismo de Papos, a águia em cima da cabeça do homem no albedo. Então aqui ele está colhendo o fruto da árvore da vida, ou seja, vai continuar vivendo, estudando, já tem a águia, agora ele vai ter que chegar ainda ao rubedo. Então aqui não acabou ainda, ele terá que ainda ir adiante até conseguir com... Aqui nós temos um laboratório de um alquimista que é fantasioso, né? Na verdade, isso aqui é pura invenção para mostrar o alquimista como um químico, o precursor da química moderna. E esse leão está fazendo o que nesse laboratório, né? E aqui nós estamos mostrando o anjo da espada, que é aquela terceira figura. Ali nós vimos, antes nós vimos, aqui mesmo, nós vimos o sacerdote com a cabeça de águia, e aqui nós vemos a terceira figura, o rubedo, em que nós nos tornaremos como os anjos. Aqui essa estrela de 4 pontas são os 4 temperamentos dominados, né? O colérico, o sanguíneo, o ativo e o tranquilo. Então nós nos tornaremos como anjos. Esse é o objetivo e essa é a nossa aula inicial. Então, pensem nisso e lembrem-se, Nahash, a serpente do Éden, é que nos vai levar pela leitura correta do nível de interpretação do texto bíblico do Gênesis 2. Então, Adão e Eva expulsos do paraíso e lutando contra si mesmo, a humanidade luta sempre contra alguma coisa, mas o pior é que o homem luta o tempo todo contra si mesmo. Então, mas é esta serpente que vai nos iluminar, né? Isto aqui é o homem dentro do seu ovo áurico. E aí, controlar essa aura é uma das coisas que nós vamos ensinar nessa primeira fase do albedo, né? Tornar a aura da densidade que nós quisermos. E veja, aura, tá? Não áurea. E aqui mostrando que alguns cristãos heterodoxos conseguiram chegar àquela mesma noção da serpente do Éden. A cruz aqui simboliza efetivamente a árvore da vida, o homem. É a mesma figura que está aqui, né? Com outro desenho, mas é a mesma figura e a mesma serpente, né? Levando-nos até
a árvore da vida, que ali a gente tem reproduzida, mas infelizmente a reprodução saiu muito borrada, mas seria essa a figura que nós mostramos como sendo o homem que atingiu o poder de todas as suas cefiras. Figura simples mostrando as duas serpentes entrando pelo corpo, chegando até o Ajna Chakra, é o que a maioria fará até o albedo, e no rubedo ele deve chegar até o Sahasrara, o chakra coronário. E aí, quando você, em meditação, consegue isso, o vidente vê que tudo se ilumina à sua volta, porque o seu cérebro se torna aquela coisa maravilhosa, pois você conseguiu unir a corrente Sushumna, celeste, né, ao ponto em que aqui não mostra, mas as duas correntes Ida e Pingala, então se unem. Aqui é somente uma corrente, Sushumna, aqui é somente uma corrente. Então aqui mostra esta corrente que chega até o ponto onde as duas correntes se encontram no Muladhara Chakra, no chakra base, e aí essa irradiação equivale a esta irradiação. É a mesma coisa, mas isso não é permanente. Então, a gente gostará muito se vocês conseguirem, quando, não é ser, mas quando vocês conseguirem, né, fazer isto, usar a serpente Nahash para ser a força propulsora da iniciação, e não aquela que lá em Laocoonte trava vocês. Então chegaremos a esta figura aqui e, como já disse a vocês, né, chegaremos eu vejo biologicamente assim, estudo assim, mas na minha mente sumiu. O cérebro que está na minha mente não é mais aquele ali. O cérebro que está na minha mente é este aqui. É a este que eu quero chegar. O cérebro do filósofo alquimista. Então, já vê. Aquele que Jesus Cristo disse que quem cresce nele poderia fazer as obras que ele faz e até maiores. Então é necessário haver essa transformação. O cérebro biológico continua o mesmo, mas o cérebro, o visível, mas o invisível se torna isso aqui. Será essa agora a nossa caminhada. E nós já estamos a 38 minutos. Eu quero manter, se Deus quiser, essas aulas do Rubedo a 40 minutos no máximo. Mais uma vez, como eu disse a vocês, lamentando profundamente que a nossa Santa Amada Igreja Católica, Apostólica, Romana, tenha abandonado a tradição iniciática que ainda se mantém entre os católicos como eu, meio heterodoxos. Olha aqui, tá vendo? A mitra do Papa, o Cristoantropon e os 4 evangelistas. Então ela tem tudo isso, e como na maçonaria, o estado ideal é representado por uma virgem esculpida em ouro, do mesmo modo que na maçonaria.
a Virgem, antecede Javé, sem passar pela serpente, já chegamos aos 40 minutos, sem passar pela serpente, sem passar pela Virgem, não chegaremos a Javé. Então, veja, é a mesma tradição. Aqui nós temos a serpente personificada, mas está enroscada na árvore. Aqui temos o ser humano que já desceu glorificado, porque já está, o anjo já o coroou, mas ele subiu, chegou até a Virgem e finalmente chegou até Javé. Agora aqui o olho que tudo vê é Elohim, Eloá. Então, essa alegoria é a mesma que a Igreja Católica deveria usar, infelizmente não usa. Então, separaram-se as tradições e quem saiu no prejuízo fomos nós. Ficamos com uma tradição perdida, inútil. Bem, esse vídeo será chamado Alquimia, Rubedo 1. Vejam o vídeo, deem seu like e espero que vocês gostem e que compreendam. Mas olha, vamos ter que fazer exercícios, tá? Respirar e comer, botar na boca só o que for alimento nutriente. Obrigado, até a próxima.